não. Tá? Gravando. Então, eu me chamo Maria de Jesus Figueiredo, tenho 52 anos, sou uma pessoa gêmea, eu sou gêmea, minha irmã gêmea se chama Maria José, e nós nascemos no dia 5 de novembro de 1972. Só que, antigamente, os pais registravam a gente, juntavam os filhos todos para fazer o registro. E, tipo assim, eu nasci no dia 5 e fui registrado no dia 27 de agosto do próximo ano. Isso quer dizer que hoje, legalmente, eu tenho 52 anos. Mas, de nascimento, eu tenho quase 53. E nasci na zona rural, uma parteira com a diferença. Minha irmã gêmea tem diferença minha de 4 horas. No caso, ela nasceu às 9 da manhã e eu nasci a 1 hora da tarde. Nem sei como, e a parteira insistindo com minha mãe que tem mais um, tem mais um, tem mais um. E antigamente, por sermos muito pobres, né? Aí elas não faziam pré-natal, essas coisas de hoje. Então ela não sabia que ela estava com dois seres humanos dentro da barriga. E a parteira insistia, tem mais um, tem mais um. E aí nasceu a pobre coitada Maria de Jesus, que quando criança a gente morava na Serjeira, já lá perto, antes de chegar à posse, muito tempo a gente morou lá. Depois de 5 a 6 anos a gente veio morar mais pra cá, no caso ali num sítio ali em cima. E meu pai sempre foi uma pessoa muito confusa, de arrumar atritos. E aí, num desses sítios que a gente morava, que ele tomava conta, ele arrumou uma confusão. E aí o homem falou, a partir de amanhã o senhor tem que se virar para se mudar. Isso nós tínhamos 7 anos de idade. E aí aqui nesse local onde a gente reside, ele tinha uma barraquinha. E nessa barraquinha teve que virar a nossa casa. E aí a gente morava numa casinha de sapê, não, daquele negócio de barro, que teve que fazer expresso para poder a gente morar. Eu tenho 6 irmãos, que no caso comigo 7, minha mãe tem 7 filhos. E o presente dela foi as 2 filhas gêmeas que graças a Deus o Senhor deu. E aí ela sempre trabalhou como empregada doméstica, só que ela sempre dizia, eu não quero que meus filhos tenham o mesmo caminho meu, de continuar de lavar. A fala dela era lavar privada de ninguém. Apesar de que a gente sabe que tem que lavar de casa também, né? E aí a gente completou 12 anos, eu e minha irmã 12 anos, e a gente começou a amadurecer muito cedo. Que a gente olhava assim, poxa, uma casa muito feia. Tinha uns amigos que a gente sempre teve amigo de infância. Aí os outros tinham uma casinha melhor e a gente tinha aquela de pau a pique, que chama. Então, a gente foi, e aí a mãe saía para trabalhar, a gente ia para a escola, quando voltava, tinha que ir para a roça capinar, limpar, porque o meu pai também trabalhava com negócio de plantação. Aí era engenho de farinha, esses negócios. A gente saía da escola, tipo assim, meio-dia, tinha que ir lá para longe, voltar para a Serjeira para trabalhar, para ele fazer a farinha. Quando não era isso, ele tinha uns contatos, trazia o caminhão cheio de mandioca, o caminhão jogava aqueles caminhões basculhantes, fazia um teto. Ele jogava aquilo, a gente trabalhava e raspava aquela mandioca, chamava de capote. As pessoas que ele chamava para trabalhar de raspar as mandioca, ele pagava, só que ele não pagava. E aí os irmãos todos foram crescendo nessa mentalidade, poxa, a gente vai trabalhar a vida toda e não vai receber nada. E aí um dia o meu irmão mais velho pediu, pai, eu preciso de tipo assim 20 centavos para ir pro campo de futebol. Aí ele falou assim, pra que dinheiro se você já almoçou? E aí aquilo doeu muito nele e na gente também. Aí esse meu irmão tinha 16 anos na época. Aí ele falou, a partir de hoje eu não peço mais nada a ninguém. Vou sair, vou caçar um emprego e só volto para casa com o meu emprego arrumado. E assim fez. Aí voltou no outro dia, mãe, eu vou levar minhas roupas porque eu vou ficar no trabalho. Aí arranjou um emprego no supermercado, que foi até meu padrinho que arrumou um emprego para ele. E hoje ele está no supermercado até hoje. E aí a gente veio morar aqui, veio para cá e foi crescendo e a gente perguntava que nós éramos gêmeas e irmã, nós vamos ficar nessa vida toda a vida.
Aí saía da escola correndo para ir raspar mandioca. Depois a gente falou assim, não. Aí a mãe, uma moça falou, eu preciso de uma pessoa para tomar conta do meu filho. Aí eu falei, epa, vou. Aí fui, comecei a trabalhar, a tomar conta de uma criança, devia ter 12 para 13 anos. Eu foi ficando, mas a escola sempre foi o caminho que a gente achava que ia mudar de vida, porque a mãe também falava isso. Então, tipo assim, hoje a gente vê a realidade, as crianças reclamam de tudo. A gente andava assim 40 minutos para chegar ali na escola no Capitão Costa, mas não faltava. A nossa diretora e assim, motivadora era a Marilene Bittencourt. E ela, tipo assim, ali no encanamento, quando a gente estava chegando à escola, não era murada, tinha 2 salas só, e lá ela gritava 7h15. Quando der 7h15, ninguém mais vai entrar. Mesmo a escola não sendo murada, não tendo nada. E a gente corria para chegar. E aí a gente foi trabalhando, aí depois eu fui pro Fundamental 2, aí já fui para São Pedro, né, que aqui não tinha, era só 1. E aí teve uma semana que hoje a passagem é gratuita. Na época que a gente estudava não era. E aí a nossa mãe, ela tinha 7 filhos para ir para a escola. Na época eram 6. Então ela tinha que pagar passagem para 6 crianças irem para a escola, adolescentes, digamos assim. E aí os irmãos, como tinha nós duas, não dava para a gente ir e voltar a pé. A gente teve uma semana que a gente foi para São Pedro a pé. A gente foi, e aí eles fizeram o quê? Eles iam, os meninos iam e voltavam para poder juntar o dinheiro para dar para poder a gente ir e voltar. 2 semanas. Aí a gente foi, eles iam e voltavam. E a gente ia a pé e voltava de ônibus porque era muito tarde. E aí quando a moça disse que estava precisando de uma pessoa para trabalhar, eu falei, então vou. Porque aí já fico lá em São Pedro e vou para a escola. E assim fiquei trabalhando em 2 casas diferentes. Na última casa eu fiquei até entrar no ensino médio. E aí vamos fazer o que no ensino médio? Aí vamos fazer formação de professores. Porque era mais achava que era mais fácil. Tinha a motivação da Marilene também era muito grande, porque ela era uma professora excelente. E aí a gente fez formação de professores, tanto eu quanto a minha irmã. E aí foi onde a gente começou. Logo, Deus, ele sabe todas as coisas, né? E aí eu terminei em 92, em 93 eu entrei numa escola lá no Pau Rachado. E aí, como diz a moda, a história de morar na zona rural, trabalhar na zona rural, vai até hoje. E aí eu trabalhei no Pau Rachado de 93 até 2008. É quando mudou o governo, essas histórias políticas assim. E eu fazia parte da direção e sala de aula. E era assim, um conhecimento meu da importância da escola, eu também aplicava isso nos alunos. Tem a Francisca, né, que é minha amiga de muitos anos e também foi trabalhar, companheira de trabalho lá na escola do Pau Rachado do Costa Moreira, que hoje ele mudou, foi para Três Vendas. E tipo assim, quando a gente chegou lá, quando eu cheguei lá, a direção era Noêmia. E aí Noêmia muda governo, tira a direção da escola. E aí ela foi pro PQA e aí a escola ficou sem direção. A mais antiga concursada era eu. Que aí eu entrei em 93 com contrato e em 94, graças a Deus, eu passei no concurso. Aí eu fui indicada para ser a direção da escola do Costa Moreira. Nós tínhamos, na época, quando eu cheguei, 50 e poucos alunos. Com o nosso trabalho lá, e Francisca, vem trabalhar comigo. Aí ela foi, que também é da mesma situação financeira né? Que a gente buscava a mudança de vida na educação. Ela foi. E aí a gente fechou o ano letivo, 2, 3 anos, nós já fechamos com 120 alunos. E assim, de manhã eu atuava como professora alfabetizadora, que graças a Deus essa é a minha marca. E depois, no horário da tarde, fazia a parte burocrática, que é a parte da gestão. E aí eu fiquei lá 15 anos praticamente no Pau Rachado. Aí mudou o governo, veio aquela questão política, e me encaminharam para trabalhar lá no Francisco de Assis, lá no Alecrim. E aí eu trabalhei 1 mês e pouco lá no Alecrim e falei, isso não dá para mim não. Muita pobreza também, só que assim, a gente vê, zona rural é uma coisa,
um outro bairro mais puxado para a cidade, você já vê a diferença. E aí fiquei um ano lá, depois falei, bora voltar. Aí voltei pro PQA, trabalhei no PQA há 2 anos. No fim do ano eu tive que fazer 50 relatórios, que a minha turma era alfabetização e educação infantil. E aí a gente fechava o ano com relatório, que no caso hoje é primeiro ano, né? E aí eu tive uma tendinite, desbotou, tendinite, bursite, tudo. E aí a médica falou, vou te tirar de sala de aula. E aí eu saí e tô até hoje fora da sala de aula, mas reconhecendo sempre a importância e tentando trabalhar nos alunos, que a gente só muda de vida se estudar, porque muita gente acha, é fácil, vende droga, faz isso e aquilo, mas não é. É através da questão da educação que a gente tem uma vida honesta, digamos assim. Não é fácil, mas é. Aí eu e minha irmã, a gente construiu essa casa para minha mãe e aí a mãe sempre dizia, gente, vamos ser honestos, vamos fazer as coisas tudo dentro da legalidade e graças a Deus a gente foi criada dessa forma. E aí a gente começou a construir essa casa, que aí tanto eu quanto ela fomos trabalhar, ficar trabalhando mesmo, né? Mas aí a mãe sempre ensinou, igual hoje eu também sempre ensino para minha filha, a gente não pode ficar dependendo do outro. É hora do almoço? Vai lá e faz almoço. E aí a gente, porque trabalhava na roça, aprendeu a fazer tudo, né? Tinha dias, apesar das necessidades, sábado e domingo, a gente vivia doido para chegar o sábado e domingo, que era o dia que ia comer uma galinha. Porque durante a semana a comida era feita lá na roça mesmo. Botava uns tijolinhos, uns paus lá e cozinhava em pim, serralha, não sei se vocês conhecem. A gente botava tudo, era o caldo verde famoso hoje, né? Que hoje o caldo verde é com a couve. Há uns anos atrás era a serralha, que era o que a gente tinha. Hoje mudou de nome para chamar de caldo verde ficar chique. Mas era aipim, os salgados que o pai levava, tem um troço que até hoje eu não consigo comer mais, que é o fígado salgado. Antigamente era maravilhoso, fígado, costela, hoje costela, pé de porco, essas coisas, porque a gente também sempre teve porco, galinha, pato, só que pato a gente nunca gostou muito, porque dá mais trabalho. Que aí precisa, acho que lá, molhar com água fria, depois molhar com água quente para soltar a pena. E o frango não, é molinho, né, de fazer a galinha, depenou, limpou. Tinha dias que, eu vou contar uma arte, que a gente não tinha carne nenhuma para comer. Já passamos um tempo que a gente não tinha nada para comer. Aí a mãe trabalhava, que minha mãe, ela dava faxina, ela até lá em Araruama. Faxinava durante a semana e no final de semana era lavar roupa dos marinheiros. Quem é esposa de marinheiro aí ou filho, deve até lembrar dela nessa época. Aí vinha, lavava aquelas roupas, aquelas uniforme branco que precisava estar impecável. Aí ela lavava tudinho, passava e ainda era aqueles ferros, né, dona Beth? De carvão, que botava lenha. Quando soltava uma fuligem na roupa, tinha que voltar, tinha que lavar de novo. Então, toda a aprendizagem hoje de lavar, passar, cozinhar, é cultura? Mas foi com a mãe que a gente aprendeu da necessidade. E, às vezes, aonde que a gente aprendeu a fazer a galinha? Que como não tinha nada para comer, o que a gente fazia? Era uma coisa de criança, de adolescente, mas era para suprir nossas necessidades. Não estava na roça. Nós 4, os mais novos, que estavam em casa. Um não sabe, o outro não sabe, vamos tentar. E aí, tipo assim, já morando aqui, a gente pegava a galinha, dava um pauzinho nela, matava e jogava as penas na estrada para dizer que foi o carro. Porque se a gente simplesmente matasse, o pai chegava em casa, queria sapecar, porque dizia que era para vender, era não sei o quê. Aí o carro matou, tem que comer, né? E aí a gente fazia. Aí pegava aipim, pegava batata doce, o que tivesse, jogava tudo. E, se sustentava daquele jeito. Caso contrário, não tinha frango, não tinha nada, a gente comia anum, essas rolinhas que rodam por aí, que hoje é tipo pombo, que o povo fala que pombo é veneno, não sei o que, é nada. A gente comia isso tudo. Até uma vez aquele quero, que é o bicho mais difícil de se catar.
Um dia a gente conseguiu matar um quando era criança. E aí, quando a mãe chegou de noite, que galinha é essa? Não é galinha não, é o quero. Não, isso não pode comer porque é muito difícil, porque ele não deixa, como é que vocês conseguiram pegar, que não sei o que, que não sei o que. Aí ela nem deixou a gente comer, apesar do bicho já estar preparadinho. E aí é disso aí. Hoje a gente faz uma galinha, o povo fala assim, Maria, vou na sua casa preparar aquela galinha lá. Eu falei, não é sempre que tem não, porque esses dias até tinha uma quantidade maior, a gente tinha. Aí o cachorro invadiu o quintal, matou as galinhas dela tudo. Aí agora a gente já tá comprando mais umazinhas, mas ainda não dá pra quem fala assim, vou lá na sua casa. Aí o povo só fala que vem aqui em casa atrás da galinha. Aí eu falo, é só comprar que a gente faz. E aí às vezes compra na feira, não é a mesma coisa da galinha caipira. Mas a cozinheira dá o jeito de ficar parecida. E os doces, a gente foi aprender, eu fui aprendendo vendo a mãe fazer. Porque, tipo assim, a gente não tinha comprar um chocolate. Não tinha. Aí cheio de laranja, cheio de batata doce, coco, que às vezes trabalhava na roça, tinha. E aí foi só, hoje vai se aperfeiçoando. Mas o doce de laranja eu aprendi com a minha mãe, a cocada, pé de moleque, esses doces todos. Hoje, tipo assim, faço a cocada e boto um leite moça. Já aprendi que botando um leite em pó também fica maravilhoso. Aí faz o pé de moleque também, e aí vai levando. E até a laranja. O doce de laranja, o que dava ansiedade na gente, às vezes ficava meio... poxa, nunca que vai ficar pronto, porque ela precisa levar 7 dias para sair o amargo. Ah, meu Deus, quando que vai ficar pronto? Aí fica vigiando, até o dia que o doce fica pronto. Qual idade você aprendeu a cozinhar, Maria? Eu aprendi a cozinhar, devia ter de 12 para 13 anos. Aprender a cozinhar uns 12 anos, mas cozinhar mesmo 18, que aí a gente já vai se aperfeiçoando para ficar melhor, né? Até porque trabalhando na casa alheia sempre pediam para fazer alguma coisa. Uma coisa que o povo, quando eu trabalhava na casa de família, era fazer camarão. Eu não suporto camarão, mas tive que aprender. Tive que aprender e tive que fazer, negócio descascar. Detesto, porque mexe com... me dá vontade de vomitar, alergia e tudo. Mas trabalhando na casa dos outros, até a pessoa entender que você estava passando mal é difícil. Aí, com 18 anos, eu já sabia fazer tudo. E aí, agora, 25, 35, que vai aperfeiçoando as cocadas, que então a moça chamada Elizabeth que ama. Pé de moleque também todo mundo gosta. E cozinhar, graças a Deus, eu cozinho muito bem. Você tem assim alguma referência de alguém para se espelhar hoje, para cozinhar, para aperfeiçoar? Você tem alguma referência na cozinha hoje? A referência é minha mãe e Dona Marinha. Dona Marinha também era uma pessoa que era merendeira da escola. Na época, quando a gente estudava, era Dona Marinha merendeira. E sempre ela tinha aquele negócio. Às vezes, no fim da aula, ela vinha pra gente com aquele bolinho de chuva, que ela morava do lado da escola. E aí sempre foi a motivação que a gente tem para aprender e fazer as coisas, foi isso. A Dona Marinha e minha mãe nem tem como não dizer não. E na cozinha era fogão a lenha, gás, como era antes e hoje? Antes era lenha, tem até um fogãozinho a lenha aqui que se tentou, que em breve eu vou desmontar ele para ver se consigo fazer um melhor. Mas deve ter o quê? Até uns 12 para 13 anos a gente ainda tinha fogão a lenha. Depois que a gente começou o trabalho e receber salário, a gente mudou de vida totalmente. Totalmente não, foi mudando aos poucos, mas a mudança foi depois que eu e a minha irmã a gente começou a trabalhar. E de 95 para cá que as coisas começaram a mudar. E a gente comprou os móveis para casa da minha mãe, tem uma mesa ali que deve ter 30 anos de trabalho, que foi o primeiro ano de trabalho nosso. O segundo ano a gente comprou a mesa da cozinha dela. E fogão, a gás, tudo foi depois que a gente começou a trabalhar, porque ela sozinha ela não tinha condição de comprar livro e de comprar muita coisa para dentro de casa. Foi a gente que começou a botar as coisas, como é que se diz, as coisas atualizadas dentro de casa hoje.
E hoje é airfryer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, vamos fazer bolo, por exemplo. Tem gente que fala, vamos fazer no micro-ondas. Vamos fazer no airfryer. Não, tem que ser no forno, porque não fica do mesmo jeito, porque já é o hábito que a gente adquiriu, né? E Maria, a comunidade conhece você já há um tempão na área da educação, você já tem um nome na educação, mas como que o pessoal te conhece na educação? Olha, Seu nome. Meu nome? Como eles te conhecem? Eles me conhecem como Maria do Pau Rachado, que eu era do... mostrar o meu trabalho foi no Pau Rachado. E até hoje a gente, às vezes, fica, eu e a Francisca, no caso, a gente fica, assim, assustada e até um pouco entristecida. Hoje eu posso dizer que eu estou frustrada e desacreditada. Não sei se a palavra correta é essa. Porque antigamente, há uns anos atrás, assim que a gente iniciou, se eu pegar, hoje eu encontro aluno do Pau Rachado. E tipo assim, de 120 alunos ou de 100, você pode contar que não dá para 2 que entrou para o mau caminho, 2 que desviaram, mesmo que eles não tenham dado continuidade ao estudo, mas todos eles que a gente encontra hoje, né, porque 30 anos de trabalho é gente velho, né, eles, aonde você encontra, às vezes você vai num lugar, acho que não está conhecendo ninguém, Maria, aí já sei que eles estão se lembrando de mim. E aí, até hoje, eles falam, Maria, você não é mais a mesma. Eu falei, não sou, mas fazer o quê? Já estou velha, 30 anos de escola. A educação é muito diferente hoje. O pessoal que assume a Secretaria de Educação parece que o governo também está muito diferente, né? Até porque o interesse deles é o quê? Quanto menos aprendizado, melhor eu sou eleito. E aí, essas coisas que vai dando frustração. Mas todo mundo me conhece, tipo assim, Maria lá do Pau Rachado, Maria do Capitão Costa. Até o prefeito, ele fala, não sei se vocês chegaram a ver, teve uma entrevista, uma época, ele... Escola de Maria, escola não é de Maria, escola Capitão Costa. E aí eu escolhi, tipo assim, mesmo depois de readaptada, eu fui trabalhar em 2 escolas diferentes. Trabalhei no Vinhateiro um pouco e trabalhei no Francisco de Assis. Mas aí depois eu falei, não, quero voltar para o Capitão Costa, que é lá que eu vou encerrar minha carreira. Hoje eu estou vivendo uns momentos assim meio frustrantes no Capitão Costa, mas aí já fui a médica, essas coisas todas que a gente começa a envelhecer, os problemas começam a aparecer. E ela falou, quer que eu te afaste? Vamos trocar de escola. Eu falei, não, vamos me afastar, vamos medicar, mas eu vou encerrar aqui em nome de Jesus em 2027. Estarei aposentado das 2 matrículas. Ficarei em casa se Deus quiser. E Maria, acho que fico, né? A sua relação, você tem uma relação aqui com a Cruz, né? Com o Capitão Costa, São José Operária, Capela. A sua relação com essa comunidade, a comida, você faz só para vocês aqui ou você também participa com a sua culinária lá? Na escola, lá, a comunidade, hoje todo mundo aqui conhece Maria, que também sabe da culinária. A cocada, né, que é a mais famosa, o pé de moleque. Comer a parte salgada, quase não, mas a parte doce o povo sempre me pede. E aí, tipo assim, a gente comemora São José Trabalhador aqui na minha capela, aqui no bairro. E aí antigamente, há uns anos atrás, ela, Dona Marinha e Dona Judite, que faziam as comidas. Hoje elas já estão com 90 e poucos anos, não tem mais condição. Hoje a cozinheira na festa de São José é Maria de Jesus. E aí eu tenho uns apoios, né? Mas normalmente quando a gente faz, há uns 10 anos atrás, o almoço nosso do dia do padroeiro era galinha caipira. Porque aí Judite e Marinha ajudavam, mas a gente também ajudava muito. Hoje não, hoje faz estrogonofe, faz aquele negócio angu à baiana, e essas coisas aí, hoje a gente já está em primeiro lugar, já consegue fazer. E aí na escola também sempre eu ajudo na confecção e na capela, tanto aqui como na matriz. E dizer assim, eu sou católica, né? Desde que me entendo como gente, e hoje em dia a gente tem mais um conhecimento, e a paróquia também já... Todo ano, hoje, todo almoço que a paróquia hoje faz almoço
na semana do padroeiro. Aí faz churrasco, que também já virou tradição lá no município, lá na paróquia. E aí a bacana faz o quê? Ajuda na farofa, ajuda na maionese, ajuda na distribuição. E sempre todo mundo lembra, no molho também, né? E aí sempre todo mundo lembra, tem que falar com Maria para ela trazer as cocadas para vender. Tem que falar com Maria para trazer, com Maria de Jesus, né? Para fazer o bolo de aipim. Tipo assim, ontem teve festa na escola. Aí, e quem vai fazer o bolo de aipim? É você, Maria? Não, nesse ano eu não quero fazer nada, porque eu já tô cansada. Mas aí a professora falou, Maria, tem como você fazer um pra mim? Eu te pago. Aí cobrar difícil, né? Porque a gente sai do nosso salário. E como é que eu vou cobrar? Não, eu vou te cobrar. Não, Maria, mas eu vou te pagar, não sei o quê. Aí eu perguntei pra Rosa, outra merendeira, a merendeira da escola, que sempre ela faz salgadinho para vender, faz bolo. Ela falou, Maria, cobra tanto. Você vê quanto que você gasta para fazer e aí você bota mais uns 10 reais, uns 15 reais em cima do seu trabalho. E assim vai levando. E o município de São Pedro da Aldeia, para mim, é a minha aldeia, não tem outra cidade. A gente vai passear e, como diz a moda, melhor coisa é quando dá hora de voltar para casa. Eu gosto muito de passear, mas eu gosto mais quando dá hora de voltar para casa, ver ali a Salina, o Museu de Sal, aqueles, a orla e epa, estamos em casa, igual quando a gente começou a faculdade. Eu fiz a faculdade e aí, tipo assim, a gente vinha ansiosa, a gente estudava aos sábados, saía daqui 4h30 da manhã, lá para Niterói. Quando ia chegando, passou a Via Lagos, que a gente viu o moinho, acabou a semana, já recuperamos, estamos em casa. E assim foi. Maria, deixa eu só dar uma... Maria, agora eu queria que você falasse pra gente a receita da galinha, da galinhada com aipim. Então, como que é o preparo? Fala nisso, a galinhada com aipim, a galinha já tá no fogo. Normalmente, tem gente que não tem coragem de matar, mas eu ainda tenho, porque ainda boto na cabeça. Foi a galinha, né, pra gente comer, se é pra matar, é uma coisa que a gente não tá fazendo de mal, né? Aí mata, depena, e aí vamos para o tempero. Eu lavo bastante, tiro aqueles negócios que é tipo umas gosmas, né? Não sei o nome direito. E aí passo limão, normalmente eu lavo com limão, e agora aqui em casa então pé de limão, nesse ano ele nos presenteou, aí lavo com limão, depois eu tempero com alfavaca, que era o tempero que eu aprendi. Hoje eu não uso muito, porque eu não gosto muito de alfavaca hoje não. Mas normalmente a receita tradicional é a alfavaca, o alho, cebola, pimenta do reino, ou hoje eu utilizo a calabresa. E sal, né? Já falei do sal. E um pouco de vinagre, que o vinagre ajuda bastante. Quando não usa o limão, a gente usa o vinagre. Aí põe para cozinhar. Vai só mexendo, para poder ela não queimar. Não queimar, né, Milena? Aí, depois que ela tiver já pronta, aí que eu coloco o aipim pro aipim. Tem gente que faz assim, que cozinha o aipim para colocar. Eu prefiro não. Prefiro colocar o aipim para ele cozinhar e ele pegar o sabor da galinha. Porque se a gente já coloca cozido, não pega aquele sabor. E só comer, acompanhado de farofa, que não pode faltar. E tem gente que gosta do angu. Quando tem galinha caipira, gosta de angu. Ou de fazer aquele angu que é mais grossinho, que eu esqueço o nome. E aí a gente bota no prato e manda ver. Tem gente também que pede para fazer o caldo, fazer tipo um pirão de frango. Também é gostoso. Maria, qual é a receita que você quer deixar para sua filha, para os futuros? Então, sempre, a minha filha não gosta muito de galinha caipira, não. Mas hoje a receita que ela pega da mãe é fazer brigadeiro, que aí a juventude hoje não quer fazer coisa que dá trabalho. Porque para fazer uma galinha tem que limpar, não sei o que, não sei o que. Aí hoje já ensinei para ela a fazer o churrasquinho de panela, que também é bem
é bem prático, que os jovens hoje querem só coisa prática, né? Mas sempre quando faço galinha, faço alguma coisa diferente, eu sempre trago eles para poder ver e lembrar a história, né? Porque para não ficar esquecido. E aí para ela hoje eu deixo o angu doce, que ela gosta também, bolo de aipim, só as receitas mais voltadas para o doce, porque para cozinhar assim é mais... Eles sempre enfrentam que acham que é obrigação da mãe, né? Quando eles chegarem a ser mãe, eles vão aprender. Aí macarrão, ela gosta muito de fazer também macarrão de panela de pressão. Aí às vezes ela tá até fazendo, eu falo, falta botar isso. Ah, mas eu não gosto. Não gosto, mas tem que botar. Porque aí não é só para você comer quando faz uma comida para todo mundo, né? A mesma coisa é na igreja, quando faz no churrasco da igreja, a maionese. Aí tem uma moça que sempre ajuda a gente, tá ajudando, e fala assim, ah, mas eu não gosto de botar um cheiro verde. Aí eu falo, mas você não gosta, mas o povo todo que vem comer gosta do cheiro verde. Então fazemos assim, um pouco com cheiro verde e o outro sem. Porque o que você não gosta deixa o seu separado, mas para todo mundo o cheiro verde dá um sabor enorme na comida. Ô Maria, e você acha que é importante a gente estar documentando, né, a sua galinhada, que faz parte da sua história, que faz parte da roça? Sim, eu acho que para a história do município, eu acho que é muito importante. Não só a questão da vida na zona rural, né, mas para a história do município, porque querendo ou não, nós fazemos parte dessa história. E o povo quando fala assim, Maria, eu quero ir lá na sua casa. Quando alguém fala que é na casa de Maria, já é para comer a galinha. Ou então fala, não, Judite, cadê aquele galo? Tem um amigo nosso lá da igreja que ele só fala assim, aquele galo de não sei quantos quilos, aí fica mexendo. Aí ela, o cachorro comeu. Aí ele, não, vamos comprar outro, não sei o quê. Aí, por isso que eu acho que é importante, porque eles sempre lembram. Maria fazer uma galinhada. O que te levaria a comer uma galinhada? Comer. Tudo. Não, ela não gosta. E o galo? Na hora de fazer não tem diferença, mas só tem a duração. Se você pegar, tipo assim, um frango de uns 4 a 5 meses, é tranquilo. Mas se ele já for galo, é bem mais tranquilo, como diz a moda, é bem mais trabalhoso, demora mais tempo. A carne é diferente, porque a galinha, mesmo ela estando velha, que fica dura, mas o sabor é diferente. E da carne do frango, o masculino, é mais diferente. A carne fica mais escurecida e mais enrijecida do que da galinha feminina. Claro, né? Galinha é feminina. Mas e a galinha é muito mais fácil, ainda tem mais vantagem, né? Que ainda tem os ovos que ela dá pra gente comer. Obrigada! Agora vamos pra galinha. Vamos fazer a caipira. É polenta. Canjiquinha. Canjiquinha? Legal,